Lucas 18, 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Até o 25. Ah, não, tem o 26 também. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Vamos seguir. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Até o 27 tá bom. Tá, o que nós vamos conversar hoje é a respeito de algo que hoje em dia a gente tem visto muito nas igrejas, né, aí por fora, e há uma corrida muito grande em prol a isso, que é a riqueza, né? As pessoas hoje, elas buscam muitas vezes Jesus Cristo para solucionar os seus problemas, que seriam: eu estou endividado, eu preciso prosperar, eu quero ter mudança de vida na parte na parte financeira. Então eles buscam a Jesus para buscar isso aí, a riqueza. E a gente vai olhar aqui na palavra de Deus e a gente vai ver que Jesus Cristo não nos ensinou isso, né? Quando ele fala aqui em Lucas 18, 24, que é impossível uma pessoa entrar, um rico conquistar o reino dos céus e é mais fácil entrar um camelo pela agulha, se a gente for buscar no original, a gente vai ver que o que Jesus Cristo está querendo dizer a respeito disso é que a agulha era um buraco onde tinham as aberturas entre os muros, porque nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, as cidades eram fortificadas, eram protegidas por muros. E esses muros haviam frestas, haviam passagem que os mercadores passavam com os camelos carregados de mercadoria para levar para aquela cidade. Então, essa passagem era usado o nome de agulha. Por isso que Jesus usou esse termo de passar pelo fundo da agulha. Porque, como alguns camelos estavam muito carregados, eles tinham que se dobrar, abaixar mesmo, passar bem pelo fundo para conseguir passar com a mercadoria. Então, os camelos tinham dificuldade de passar e alguns não conseguiam passar. E é justamente isso que Jesus está falando, nessa dificuldade de um rico que tem amor ao seu dinheiro, amor à riqueza, passar para entrar para o reino dos céus. É isso que Jesus está falando. Não que seja assim uma coisa impossível, né? Mas difícil, justamente por causa desse apego. E assim, quando aqui no texto, ele fala algumas coisas, o texto que eu pesquisei, ele fala alguma coisa assim, o que é impossível às pessoas é possível a Deus. Os discípulos não entendiam que o Senhor Jesus estava apresentando algo jamais ouvido antes. Nos dias do Antigo Testamento, quando alguém era fiel ou obediente a Deus, ficava rico, porque Deus o recompensava naquele mesmo tempo e lugar. Então era assim que acontecia. A gente vai ver exemplos no Antigo Testamento, como o próprio Abraão, que Deus prometeu para ele uma terra. Deus abençoou ele sendo próspero, tendo animais, tendo servos à sua disposição, muita terra. Deus abençoou o seu filho, Deus abençoou depois os descendentes do seu filho. José foi abençoado no Egito. A gente pode ir lá para o texto de Gênesis, onde fala aqui, Gênesis 39, 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo.
Então, a gente vê que a bênção de posses, de ter alguma coisa, era vista como algo, não, esse Deus está com essa pessoa, Deus está com ele, né? Só que com o passar do tempo, as pessoas, os homens foram se distanciando de Deus por causa dessas riquezas. E nos tempos de Jesus isso já estava bem forte, né? Tanto é que Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio de uma maneira simples. Ele nasceu na manjedoura, ele teve uma vida simples, né? Viveu como fugitivo na época que ele era criança, que teve que ir para o Egito porque queriam... Né, o Herodes queria matar ele. Então ele não foi um homem de posses, ele nunca teve nenhuma posses, a Bíblia não relata isso, né? E mesmo assim as pessoas continuavam buscando as riquezas. Se nós formos olhar ali no livro, no Novo Testamento, a gente vai ver que as pessoas que tinham posses eram consideradas abençoadas por Deus, porque a elas estavam reservados os melhores lugares nas sinagogas. Quanto a pessoa que nascia com algum problema, ela era mendiga, ela era cega, estava mal vestida, para eles era como se fosse um castigo de Deus sobre a vida daquela pessoa, porque ela estava em pecado, não estava cumprindo os mandamentos de Deus, né, a lei de Moisés, como eles afirmavam sempre. Então as pessoas buscavam a riqueza porque achavam que aquilo ali era o correto. Mas quando Jesus Cristo veio, ele mudou isso. E ele passou a falar a respeito do perigo que está nas riquezas, que está lá em Mateus. Se tu for voltar só um pouquinho assim e olhar os personagens, as pessoas, né, de destaque do Antigo Testamento, como Davi, como Salomão, essa questão das posses, das vitórias, daquilo que era material, estava sempre agregado, né, a eles. E só que também, se tu for olhar para a vida de Salomão foi muito rico, né? Teve muitas posses assim sobre o domínio dele. Mas o que isso acabou levando ele a fazer? Se distanciou de Deus, né? Ele passou a pecar porque ele tinha muita coisa e as mulheres que ele tinha fizeram ele pecar, porque daí com as posses dele ele começou a oferecer sacrifício para deuses estranhos. E aí ele acabou se afastando de Deus, né? Isso veio se arrastando, foi vindo, e na época que Jesus nasceu, o contexto ali como tu falou ainda há pouco, de ser bem visto, era justamente aquele de posses, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em 24 ali também Jesus fala alguma coisa bem importante, Mateus 24. Pensei, não, é mesmo, meu amor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, é isso que Cristo nos ensina, né? Se a gente for olhar e estudar um pouco mais a fundo isso, nós vamos ver que Jesus não fala em nenhum momento referente a servir a outro senhor, a não ser o dinheiro, porque o dinheiro ele não vai te permitir, não vai deixar que tu sirva a Deus e tenha o dinheiro ao mesmo tempo. Não é nem a questão de ter, né? Mas é de se apegar àquilo e ter aquilo ali como o alicerce da tua vida. Sim, aquilo ali, a partir do momento que a riqueza toma o lugar de Deus na tua vida, que, né, as tuas posses, pode até, a pessoa nem precisa ser rica. De repente ela tem um carro, uma casa e ela acha que aquilo ali é tudo na vida dela, aquilo ali para ela já é uma riqueza para ela.